Então, vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 17. A partir do versículo 8. Vou ler alguns versículos pulando, né? Mas você pode abrir aí, 1 Samuel, capítulo 17. O Senhor me deu 2 textos para a gente conversar hoje, amém? Vamos lá. Versículo 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Versículo 9. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Versículo 10. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Versículo 11. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Versículo 22. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos. Correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Versículo 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. 36. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e o Senhor esteja com você. Amém? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, ministra as nossas vidas. Tira agora toda distração, tira agora todo o cansaço do nosso corpo, que a nossa mente, o nosso coração estejam cativos a Ti e possamos ouvir a Tua voz, ouvir o Teu direcionamento. Esse mês é um mês de direcionamento e nós queremos Te ouvir, Senhor. Por isso, cala agora a nossa carne, aquele que está cansado, com fome, vem e sacia, Senhor, para que a Tua palavra tenha efeito em nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Você leu aí um texto bem conhecido, e ele tem muitos detalhes, tem outras coisas que aconteceram nesse texto, mas nós lemos, né, quando Golias vai e afronta o povo de Deus. E Golias fala: ué, vocês estão num exército? Vem um só de vocês. E Golias era um gigante, né, de quase aí 3 metros de altura. Dá alguns detalhes na palavra, mas eu não quero que você se atente a isso. Eu quero que você pense aí, qual é a sua ação diante de uma afronta? Em todo tempo, nós somos afrontados, né? Em muitas áreas da nossa vida, o inimigo quer nos subjugar. O inimigo quer falar que somos escravos, quer nos aprisionar, quer declarar sobre nós que não tem mais jeito. No domingo, quem estava, o bispo orou por uma situação e por uma pessoa que estava com depressão, né? E quando a esposa chegou em casa, ele estava sentado e pediu para comer. Ele já estava há mais de 3 dias sem comer e estava sem tomar banho. Ele se levantou, ele tomou banho, ele comeu. E quando ele foi conversar com a mãe dele, que mora ou próximo, ou no quintal, na casa, não sei, a mãe dele, ele falou: eu estou com muita dor no pulso.
uma dor muito forte nos 2 braços. E a mãe olhou para a mão dele e ela via machucaduras. Ela é uma serva de Deus e ela via. Deus deu a visão ali a ela. E ela enxergava e ela falou, você estava preso. Você estava acorrentado. E o Senhor quebrou as cadeias sobre a tua vida hoje. E orou junto com ele ali. Ele falou, mas eu não estou enxergando. Mas quando ele tocava, ele sentia muita dor. Então, irmãos, as coisas estão acontecendo no mundo espiritual. E o inimigo está querendo aprisionar as pessoas. E aprisionar as nossas vidas. Então, o que ele faz? Ele vem com afronta. Ali, aquele povo filisteu, eles eram conhecidos por invadir os lugares, por colocar realmente os povos, né, como escravos deles. Porque eram pessoas de alta, né, estatura, eram gigantes, era uma terra de gigantes. E a palavra fala que ele afrontou ali o povo de Deus. E você vê que o povo fez o quê? Se acovardou. Só que a palavra do Senhor diz, lá em Timóteo, que o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e ousadia, de moderação, amém? O Senhor quer que nós hoje tomemos posse dessa palavra para tomar atitudes diante das afrontas que o inimigo traz. Na quinta-feira, eu estava bem zoada, quinta-feira passada, mas eu já tinha preparado a palavra. Né? Ocorreu uma situação, o caminhão passou, arrancou o retrovisor do meu carro parado, e eu não vi, eu não peguei a placa, eu não estava no lugar. E na hora eu me senti afrontada pelo inimigo. E eu mandei, né, para um grupo das minhas discípulas, orem por mim, pelo amor de Deus, né? Faz aí, dá 7 voltas, né? Pastora Kelly já está dando 7 voltas em mim já, né? Para que o Senhor mude a situação. Porque é muita afronta. Várias situações seguidas. E eu mandei uma mensagem para o bispo e falei, acho que será a última quinta que eu vou ministrar. Porque eu estou muito abalada. E eu estava chorando em casa. Ele veio para a igreja antes e eu fiquei chorando. E Deus falou assim, levanta, Ana Paula. Engole esse choro. Olha a palavra que eu te dei. Olha a ministração que você vai pregar. É para você essa palavra. É para você se levantar. Amém? Então, irmãos, nós precisamos entender que a afronta ela virá. Agora, o que você faz quando você é afrontado? Você se irrita? Você chora? Você se desequilibra? Num momento ali, eu fiquei sem reação. Eu não sabia o que eu fazia. E eu fiquei sem reação. Você dá lugar ao medo quando você é afrontado? Você fica uma pessoa medrosa? A palavra diz que todo o exército temeu as palavras de ameaça de Golias. Você leu aí. Eles ficaram atônitos e apavorados. Quantas vezes você é afrontado e você fica atônito? Meu Deus, como assim? O que é isso? E depois você fica apavorado. E agora? O que eu vou fazer? Eu não sei o que eu faço. E agora? Meu Deus do céu. Como que eu vou fazer? E você já fica pensando, de onde que eu vou tirar dinheiro? O que eu vou fazer agora? E você vai se apavorando. E você vai perdendo a razão. Você já não pensa mais direito. É ou não é? Quem já aconteceu isso aí? Dá um glória, só para eu saber que não sou só eu. Amém. Mas Davi foi diferente. Davi tinha recebido uma unção do Senhor. Ele sabia quem ele era em Deus, irmãos. E ele tomou uma atitude diferente. Por quê? Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Olha para quem está do seu lado e fala para ele assim, você precisa conhecer mais o seu Deus. E mais de perto. Nós passamos muito tempo querendo resolver nossos problemas, querendo fazer as coisas, só que o Senhor está nos chamando, vem aqui conversar comigo. Deixa eu te orientar, deixa eu falar para você o que você tem que fazer. É ou não é? Quando você ouve uma palavra,
Como foi o direcionamento de domingo, que já começou a dar fruto em muitas pessoas. Quando você pega, olha só, o Ministério Mais já tem o direcionamento do mês, acho que desde quando a mais é mais, irmãos. Né? Agora que está gravada a palavra, você pode lembrar o mês inteiro qual foi a palavra, qual foi o direcionamento, para você não esquecer, para você viver a palavra. E todo mês Deus traz um direcionamento. Só que muitas vezes nós, amém, é bênção. Deus vai fazer. Na hora que Ele quiser, Ele faz. Só que tem horas que nós precisamos tomar uma atitude. Nós precisamos nos levantar. O povo de Deus estava sendo afrontado. E Davi olhou e falou, peraí, o que está acontecendo aqui? Por que vocês estão aí? Chegou na hora que ele estava falando, e aí, não tem homem aí, não? Vem aí, vem pra pau, né? Vamos brigar. Não, ficou todo mundo lá. Davi falou, peraí, se for lutar lá, vai ganhar o quê? Aí foi listado para ele o que ia ganhar. Então tá bom. Então, rei, eu vou e luto. Não, você não pode. Você não pode. Agora, ele conhecia o Deus que ele servia, irmãos. Ele sabia que aquilo era uma afronta não só a ele, mas ao Senhor. Nós precisamos entender que quando nós, meninas dos olhos de Deus, menina dos olhos de Deus, né? Sabe o que é a menina dos olhos? Sabe o que é? Essa bolinha preta que você tem bem aqui, ó, no meio do seu olho. Chama menina dos olhos. A Bíblia fala que você é a menina dos olhos de Deus. Não é a mina dos olhos de Deus, entendeu? É a bolinha do olho, a pupila. Enfia o dedo no olho do seu irmão. Você vai enfiar? Fala pro irmão, enfia o dedo no meu olho. Não. Opa. Não pode, né? Quando o diabo te afronta, ele está colocando o dedo no olho de Deus, irmão. Você está entendendo isso? Porque você é menina dos olhos de Deus. Então, ele sabe a briga que ele está comprando. Que não é com você, é com o teu Deus. Deus poderoso nas batalhas, amém? O Senhor poderoso nas batalhas. Deus até me deu um louvor, né? Desse texto. Há muito tempo atrás, e o pessoal canta aqui, faz tempo que não canta. Por favor, pastor David, presbítero Rafael, coloquem aí o Cairá na sua lista, por favor, né? E foi um momento, irmãos, de uma afronta do inimigo na nossa vida. E eu estava orando, né, já relógio de oração na igreja e tudo mais, orando, e Deus me deu a letra da música, e eu mostrei para o bispo colocou a letra, e aquela palavra entrou no meu coração. Por quê? Porque o diabo, ele vem querer afrontar mesmo. Agora você vê aí duas atitudes, né? Saul perdido, sem saber o que fazer, tinha autoridade para fazer o que fosse, mas não fez. Chega para Davi, e aí chega Davi e fala, eu luto, pode deixar que eu vou lutar. E o que ele fala? Não, você não pode. Não, por quê? Porque ele era raso no relacionamento dele com Deus. Saul não enxergava o mundo espiritual. Eu não falei para você que a irmã enxergou as cadeias quebrando, o filho dela liberto. Nós precisamos enxergar o mundo espiritual quando somos afrontados pelo inimigo. Amém? E hoje Deus vai abrir a sua visão para o mundo espiritual. Para que você enxergue o que está acontecendo. Por onde está vindo o exército do inimigo? É ali que eu vou lutar. Eu não vou ficar aqui tomando água de coco e o inimigo está acampando em volta de mim, irmão. Não dá. Tem que vigiar. Tem que orar. Amém? Agora, Saul não tinha essa visão. Ele era raso. Ele não enxergava o poder de Deus. E Davi olha e vê e se lembra daquilo que ele tinha vivido.
Davi fala, peraí, não, eu tenho experiência. Eu já matei um leão, já matei um urso, já defendi as ovelhas do meu pai. Esse filisteu aí vai ser como se fosse o leão e o urso. Irmão, já pensou você brigar com um leão e com um urso? Você já parou para pensar? A gente fala, né? Ai, hoje matei um leão e um urso. Ai, irmão. A gente não sabe nem o que a gente está falando, né? Com as nossas pequenas lutas. A gente fala, ai, hoje o dia foi tão difícil que eu matei um leão e um urso. Mas está faltando um gigante para a gente derrubar. Amém? E Davi, ele trouxe a memória, lá em Lamentações 3:21 diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele se lembrou. Eu quero te dizer que na sua afronta, lembre-se de tudo que Deus já fez na tua vida. Pergunta para o irmão que está do seu lado aí, Deus já fez, irmão, alguma coisa na tua vida? Pergunta. Agora responde, já fez? Ou Deus é novo nesse negócio? Ele é o mesmo hoje, ontem, eternamente. Ele faz, a palavra dele é poderosa. Agora, nós precisamos nos lembrar. Davi poderia ter recebido aquela palavra de Saul, olha, você não tem preparo. Vai para casa, filho. E o que ele podia fazer? É verdade, eu não tenho. O rei falou que eu não tenho. Quem sou eu para ir contra o rei? O rei falou que eu não tenho, não tenho. Mas ele tinha o Senhor. Ele sabia que ele podia guerrear. Irmão, às vezes você tem desafios na tua vida. E esse ano eu creio que é um ano de muitos desafios para nós. Para a igreja de Cristo, né? E para ganhar almas para o Senhor, agora que as pessoas estão saindo de casa, agora que as coisas estão acontecendo, o comércio voltou. Então nós temos oportunidade de encontrar pessoas, de falar do amor de Deus para as pessoas. Deus quer uma atitude nossa. Deus quer que a gente se levante. Amém? E Ele tem todo o domínio nas suas mãos. Davi sabia que ele tinha. Davi sabia o Deus que ele acreditava. O Deus que ele fazia os salmos lá no campo para ele. Amém? Agora, Deus quer que você use o que ele colocou em você. Semana passada falamos, né, do tesouro, daquilo que Deus colocou dentro de nós. Irmão, as afrontas do inimigo vêm para que você não coloque para fora quem você é. A pessoa que Deus já criou. A palavra lá no Salmo 139 fala que desde o ventre da nossa mãe Ele nos conhece. Quando nós éramos uma massa informe, não tinha pezinho, não tinha mãozinha. Não era aquele feijãozinho, fez ultrassom, né? Tem a mãozinha já estava até segurando o microfone lá, que eu vi, né? O nenê deles, já estava de ladinho assim, com a mãozinha assim, ó, já querendo cantar, né? Já profetiza, vai profetizando, né? Mas, irmãos, não tinha. Quando você era uma massa informe, Ele já te escolheu, Ele já te separou para coisas grandes. Agora, o que é grande para você? O que seria maravilhoso Deus fazer na tua vida? Deus usar a tua vida, amém? É isso que o Senhor fez. Aí você vê que Saul, ele tenta colocar a armadura dele em Davi. Coloca a sua armadura, coloca a minha armadura. Peraí, se a armadura de Saul o protegesse, ele usaria a armadura. É ou não é? Por que ele não pôs a armadura e foi lutar? Porque às vezes não é aparência, irmãos. Não é se fazer de forte. É ser forte. Você está entendendo? A palavra diz que o Senhor, Ele diga ao fraco, sou forte. Porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. A força não vem de mim, a força vem do Senhor na minha vida. Nós precisamos dar mais espaço ao Senhor. Às vezes eu acho que tem pessoas com muito potencial. Olha para quem está aí do seu lado, vê se é uma pessoa que tem potencial. Tem? Só que é como se fosse um foguete sem acender. Vai acontecer o quê? Continua no chão. Um foguete. Ah, que lindo, foguete. Ah, você vai lá na NASA ver o foguete. Ah, que bonito.
Mas ele mostra se ele é bom, ele mostra o poder que ele tem quando você liga ele, quando ele começa a pegar fogo em tudo lá e sobe. Irmão, Deus quer que você pegue fogo. Deus quer colocar o fogo do Espírito Santo em você. Deus está levantando uma geração cheia do Espírito de Deus. Como disse Josué, para Josué, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Vai na tua força, meu filho. E Josué saiu e foi conquistando a terra. Nós precisamos ter isso, amém? E Davi, ele tinha isso. Ele falou, não vou usar essa armadura. A armadura que eu tenho é do Espírito. Ele já era cheio do Espírito Santo de Deus. Lá em Salmo 27, a palavra diz, ele disse, né? O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Amém? E você pode ler o resto do Salmo. Agora, Davi tinha essa certeza. Eu não vou ter medo. Irmão, eu quero que você saia hoje daqui. Tem gente que tem medo de fazer prova. Tem gente que tem medo de tirar a habilitação. De fazer a prova, porque, afinal de contas, o moço que está do lado é um monstro. Né? Quando eu comecei a dirigir, o bispo falou na palavra, você já sabe dirigir sob pressão. Você está com o seu marido do lado e com 3 crianças atrás. Não é possível que você morra o carro numa subida porque você mora no morro. É ou não é? E nem fique apavorada por causa de um homem do seu lado, porque você tem eu do seu lado. Você não vai se apavorar nunca dirigindo. E eu falei, é verdade. Foi uma palavra assim, espada em mim. Eu falei, é isso mesmo. Fui e fiz, passei. Amém? Então, irmãos, você precisa lembrar quem é o teu Deus. Ele vai te fortalecer. Senhor, eu não tenho condição nenhuma de fazer isso. Eu não tenho condição nenhuma. Peça para o Espírito Santo vir. Peça para Ele te fortalecer, porque Ele vai. E assim como disse Davi aqui, amém? O exército pode se levantar. Eu confio no Senhor. Será que você pode receber os boletos, né? Do começo do ano aí, tudo. E não se apavorar, irmão? Ou tem gente apavorada aqui? Ai, bispo, eu nem consigo nem dormir. O diabo está roubando teu sono. Você vai repreender ele hoje. Fala, eu vou dormir porque eu vou descansar no Senhor. Irmãos, é uma coisa que vem vindo com a maturidade que a gente vai tendo no mundo espiritual. Quando Deus vai te ensinando. Quando você vai ouvindo a voz de Deus, Deus ele vai te ensinando, Deus ele vai falando, fica na paz, minha filha. Não adianta você ficar estribuchando. Tem crente que fica estribuchando para Deus fazer. Sabe criança? Criança, irmão, no mercado. Eu quero. Né? E se joga no chão. Oh, agora é difícil eu ver as crianças fazendo isso. Mas tem criança que faz. Eu quero. Deus vai te dar alguma coisa se você fizer um negócio desse? Quando eu ficava emburrada nas lojas, eu nunca dei escândalo assim, mas eu ficava emburrada. Quem aqui é das minhas que ficava emburrada? Tem gente? Ah lá, ó, tem umas irmãs. Eu ficava emburrada. Sabe o que a minha mãe fazia? Metia a egípcia, saía da loja, ia para outra, e eu lá. Minha mãe, nossa, a tromba tá batendo lá na porta, as pessoas não estão conseguindo entrar na loja. Melhor separar. E eu lá. Minha mãe ia, ali em Santana, né? Minha mãe ia em todas as lojas. Ia subindo, loja por loja, para ver tudo que tinha nas lojas, né? Aí ela ia indo. Nossa, faz tempo isso, né, irmãos? E eu lá, emburrada. Sabe o que a minha mãe fazia? Tava nem aí. Subia, entrava em outra loja. E eu esperando aqui, ó. Daqui a pouco, 5 minutos. Cadê minha mãe?
Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Ia na avenida andando sozinha. Um toquinho de gente assim, ó. Porque se eu sou pequena, imagina eu com 6 anos, 7 anos, né, irmãos? Aí, andando, daqui a pouco senti um puxão assim, ó. Dentro de uma loja vinha um puxão assim. Vem aqui, Ana Paula. Para de frescura. Será que Deus vai te dar quantos puxões para você confiar nele? Para você deixar na mão dele? Deixar que ele faça. Que ele coloque você no melhor dessa terra. Que ele cuide da tua família. Ele cuida. Eu fiz uma brincadeira, né? No status, perguntando do casamento. Você concorda com esse ditado? Que se o dinheiro não entrar pela porta, o amor sai pela janela? E algumas pessoas me responderam. E me responderam com muitos argumentos, né? Irmão, às vezes você está sofrendo tanto, você está querendo fazer o papel do seu marido. Deixa ele fazer o papel dele de cabeça. Não queira ser a cabeça, vai ser pior. A mulher querer ser o cabeça é a pior coisa que tem na casa. Deixa ele tomar a atitude, deixa ele dar a última palavra. Deixa ele ser o cabeça. Depois eu vou ministrar sobre Jezabel. E aí o bicho vai pegar aqui nessa igreja, amém, irmãos? Mas não é hoje. Fala para a irmã que está do seu lado, fala assim para ela, fique calma. Não é hoje que vai falar de Jezabel. Mas já fica um spoiler aí para você, amém? Não dá certo. Agora, você sabe quem você é em Deus? Você sabe quem é a Ana Paula no Senhor? Quando Deus olha para a terra e Deus vê a sua vida, o que Ele vê? Uma pessoa que só reclama? Uma pessoa que só murmura? Uma pessoa que duvida? Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Nós precisamos acreditar nessa palavra. Note que Davi não foi soberbo. Ele não se colocou em superioridade. Ah, vocês são tudo aí, ó. Sei lá o quê. Eu sou bom. Não. Ele colocou o gigante no lugar dele. Ele está afrontando o Deus vivo. Ele não falou, ele está me afrontando. Eu não aceito isso que ele está falando comigo. Eu não aceito o que o diabo está falando para mim. O que o diabo está fazendo. Eu não aceito. Você não tem que aceitar nada. Você tem que invocar o nome do Senhor. Invoca o nome do Senhor e você será salvo, amém? E foi o que Davi fez. Agora, a afronta de Golias não era contra Davi, era contra o Deus vivo. E eu coloquei aqui, né? Que eu conheço alguns casais que Deus está fazendo a obra na vida deles. Deus começa a fazer a obra de restauração. Daqui a pouco, sabe aquele jogo? Volte ao início, eles estão voltando tudo de novo. Quando Deus já está para finalizar já. Ó, agora, corta a cabeça do gigante, filha. Não, volta para o começo. Aí tem que ministrar tudo de novo. Irmão, não dá. Não dá para acontecer isso, amém? Davi agiu para derrotar Golias e o seu exército. Não só adormecer o gigante. Porque às vezes a gente acha porque aconteceu uma bênção, agora está tudo bem. Enquanto você não cortar a cabeça do gigante e falar, ó, esse demônio não entra mais na minha casa, já era, irmão. Enquanto você não vê o diabo lá, ó, os demônios, tudo, Senhor, manda-nos para algum lugar, porque a gente não sabe para onde a gente vai. Ah, tá bom, entra ali nos porcos e cai no precipício. O Senhor deixou eles num lugar bom? Não, mandou para o abismo. Então, enquanto você não vê o diabo agonizando, irmão, você não ganhou a luta. Ai, tá tudo bem agora. Não, tá tudo bem. É isso que eu quero que você entenda. Você precisa matar o gigante. Você precisa cortar a cabeça dele.
Cortar pela raiz. Se tinha problema de traição, não vai ter nunca mais. Você está entendendo? Se o problema era financeiro, vamos combinar? Dá para você ter uma vida financeira estável? Quem acredita que dá para você ter uma vida financeira estável? Dá para você nunca mais ter o seu nome sujo? Então você vai acreditar nisso e vai lutar por isso até que a cabeça desse gigante esteja cortada e nunca mais essa maldição esteja na tua vida. Amém? Você não vai aceitar vergonha. Porque o que o gigante representa é a vergonha do povo de Deus. Vocês vão ser meus escravos. Olha o que ele falou. Você vai ser meu escravo. A vida inteira você vai ter esse problema. Quantas vezes o diabo não falou isso para você? A vida inteira você vai ter problema no casamento. A vida inteira você vai ter problema financeiro. Você não vai sair da condição profissional que você tem. Você nunca vai ser honrado financeiramente. Você nunca vai comprar uma casa. Você nunca vai ter nada. Você está terminando aí de pagar as parcelas, vem alguém e rouba. Ah, vem alguém e bate. Vem alguém e tira de você. O banco pede de volta. Irmão, você precisa se levantar hoje. A cura hoje é a tua atitude. A cura hoje é você falar, eu não aceito essa afronta mais, acabou. Eu não aceito terminar o mês e não ter dinheiro. Você tem que determinar isso. Ai, bispa, mas não é que chega no quinto dia útil, a gente paga todas as contas, depois a gente não tem dinheiro para nada. Você vai repreender isso. E você vai falar, eu sou dizimista, provai-me nisso, diz a Bíblia. Que eu vou abrir as janelas do céu, vou derramar uma bênção tal que venha maior abastança. Essa é a promessa. Se eu não estou vivendo a promessa, eu preciso lutar. Eu preciso ir atrás do gigante e falar, vem aí, e aí? Qual que é? Você não está afrontando a mim, você está afrontando o diabo, está afrontando Deus. O meu Deus. Pensa. Quem gosta daqueles joguinhos de guerra, tipo Game of Thrones, sabe? Aquela coisa assim que tem um exército gigantesco. Quem gosta dessas coisas, de filme assim? Irmão, você vê uns filmes assim, e você vê os caras, sangue no zóio, como fala por aí, né? Eu falando gíria é até engraçado, né, irmãos? Sangue no zóio, eu falando, né, Mari? A pessoa tá louca para derrotar o inimigo. Às vezes a gente se coloca como servo de Deus. Ai, ora por mim, porque eu não sei mais o que eu faço. Oxe. Faz uma coisa básica, quebra esse cartão. Né? Irmãos, e eu vou falar uma coisa aqui. Às vezes a gente está tendo que ajustar nossos recursos. Aí você quer pedir pizza. Aí você quer fazer churrasco. Você não quer ficar mal na fita, sabe aquela coisa? Não quero ficar mal na fita. Então o pastor Henrique falou, bispo, vamos na churrascaria. Meu Deus, pastor, eu vou ficar mal? Sou serva de Deus, sou crente. Vou. Quanto tem na conta? 150? Vamos gastar tudo na churrascaria. Deus é fiel. Deus é poderoso. Ele vai suprir. Deus fala assim, não. Não é para você fazer isso. A voz da carne, né? Vou ouvir aqui, ó. Irmão, qual é o problema de você falar, não, esse almoço vai ter que ser adiado? Eu já tenho vários almoços programados para quando Deus me abençoar. Já falei, ó, hora para Deus me abençoar. Quando Deus abençoar, nós vamos para aquele restaurante, né? Calma, assim que a bênção chegar. Meu Deus do céu, já tem que fazer as contas, porque eu vou gastar muito com essas comidas, tudo, né? Mas, irmão, tem hora que Deus fala assim, segura. Fica com a sua família. Vai na pracinha, chupa sorvete. Por que você tem que gastar tanto? Não é ou não é? É igual o bispo fala, às vezes a gente sai de férias, acha que nós somos ricos. E nós não somos, irmãos. Não somos, não é verdade? A gente tem que dar uma segurada, irmãos. Agora, se você tem,
Glória a Deus. Ó, medida, recalcada, sacudida, transbordante. Transbordou, abençoa quem está do seu lado. Amém? Em nome de Jesus. Agora, não deixa o diabo ficar te afrontando. É sempre a mesma luta. Passa um ano bem, no outro ano está querendo separar. O outro ano está bem, o outro ano quer separar. Há um ano bem financeiramente, no outro ano está devendo até as calças. Não, está repreendido, amém, irmãos? Vamos nos posicionar hoje em nome de Jesus. Não só adormeça o gigante, corte a cabeça dele, amém? A vergonha, a humilhação, a afronta se virou contra Golias. Ah, nós vamos ser seus escravos? Não, você vai ser nosso escravo. Nós vamos pisar na tua cabeça. E foi o que aconteceu, amém? Aquele povo foi derrotado. A afronta não pode tirar os seus olhos da sua identidade com Deus. Você tem uma identidade. Deus te separou para ser luz no mundo e sal da terra. Você não pode aceitar isso. Você não pode aceitar o inimigo te afrontando, amém? E eu quero que você medite aí, porque tem várias situações que Deus vai colocar no teu coração. Diante da afronta, você continua sendo filho. Você continua sendo herdeiro, chamado pelo nome do Senhor. Davi tinha uma promessa, você vai ser rei. Como que ele ia ficar lá parado ouvindo o inimigo afrontar a vida dele? Ele tinha que reinar, irmãos. Pare e pense aqui as promessas que o Senhor deu para você. Agora eu quero ler mais um texto, que está lá em 1 Samuel 30, versículo 1. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo. Quando prosseguiram seu caminho, versículo 3, ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. E viram suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Você pode chorar, amém? Versículo 6, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falaram em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos, suas filhas. Davi, porém, diga, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Versículo 7, então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando dos invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Você entendeu? Davi não só agia movido no espírito, mas ele reagia. Ação e reação. Deus quer que você tenha reação quando alguma coisa acontecer também, irmãos. Davi aqui chegou e viu tudo destruído, tudo detonado. As famílias foram roubadas. Ele vai batalhar e quando volta, o inimigo pôs fogo em tudo. Destruiu. E espiritualmente eu quero que você pense. Você vai trabalhar, você luta aqui, você luta ali. E quando você volta, o diabo roubou teu casamento, roubou seus filhos, roubou sua família, roubou seus bens, roubou a sua vida. Davi sentiu, Davi chorou. Você pode chorar. Você não é de ferro, você não é homem de ferro, amém? Você é carne, amém? Ele pranteou. E eu coloquei aqui, tocaram no mais precioso dele, a sua família. Quando toca na nossa família, quando alguém da nossa família fica enfermo, quando alguém da nossa família é afrontado, nós sentimos mais, é ou não é? Quando não é com a gente, amém? Mas ele reagiu. E eu quero que você fique de pé agora no seu lugar, porque você precisa reagir.
Ele deu lugar às emoções no primeiro momento, mas logo ele ouviu o Espírito. E a palavra diz que ele se fortaleceu no Senhor. A palavra diz que ele chamou o sacerdote. Ele pediu para ouvir a direção do Senhor. Irmão, você precisa ouvir a direção de Deus. E às vezes a direção de Deus não é a melhor que você quer, não é o jeito que você quer, mas é a certa. E você precisa ouvir. Esse mês o bispo falou: ouvir mais e falar menos. Tem muita coisa que Deus está querendo te ensinar, mas você está falando muito. E você vai falar menos, amém? Você vai ouvir mais, você vai falar com sabedoria. E eu coloquei aqui: pare de ouvir a sua carne, as suas emoções, e suba um degrau de intimidade. Escute a Deus. Escute a Deus. Escute tudo que Deus está falando, que Deus quer fazer no teu coração. A direção de Deus sempre será a melhor. E o Senhor me lembrou hoje a palavra do mês, a palavra do ano da mais, que está lá em Isaías 40, 29. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caiam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Fortaleça-se no Senhor. Você está entregando os pontos para o inimigo. Você está igual Saul. Só que hoje Deus quer te levantar como Davi. Amém? Deus quer que você se levante. Pare de ouvir a sua carne e comece a ouvir a Deus. E a hashtag que eu coloquei foram duas. Hashtag agir no Espírito e reagir pela palavra. Porque quando ele reagiu ao ataque lá em Ziclag, foi direcionado pela palavra. E é isso que Deus vai fazer com você, amém?